proposta. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, tudo jóia. Boa tarde aí, o pessoal que está entrando, todo mundo, tá espectador, né? Estamos aguardando aqui para dar um início, né? Como é que está a conexão? Tudo tranquilo, graças a Deus. E a gente vai. Só um pouquinho de barulho, eu tô em casa agora, aí meu cachorro tá latindo um pouquinho aí, e tem um pessoal aí, lá na frente de casa aí, tá acabando latindo. Espero que não. Vai tá bem pouquinho mesmo. Ok, então. Tá, boa tarde para todos. Como é que está? O pessoal está chegando aqui na live. O pessoal tá entrando na live. Um monte de. Vamos compartilhar aí, pessoal. Manda um aviãozinho aqui embaixo, manda um aviãozinho aí, pessoal. Vamos compartilhar, vamos chamar mais gente aí, que hoje a live ela tá bem legal. Se confirmarem também para ver se o som está chegando bem para todo mundo. Tá? Importante vocês darem retorno. E pra mim aqui tá dando uma pequena falhada, como se estivesse um pouco longe, assim. Parece que ele para um pouquinho. Não sei se pra todo mundo tá assim. Está dando. Minha voz está saindo mais baixo, é isso? Pra mim aqui ela tá. Parece que ela falha no final, mas eu não. Pode ser o ar-condicionado também, né? Ó, o áudio tá longe aqui, a Delane É, falou. longe o áudio, tá? Melhorou, Rodrigo? Dá pra. Eu entendi agora. Mas o pessoal aqui tá Né? falando que tá um pouco ruim. Pode ser conexão, né? Você está me escutando bem? Ou o som está profundo, está Não, agora distante? dá pra ouvir legal agora. Agora Eu, melhorou, né? melhorou. Muito bem. Ok. Bom, vamos dar início à nossa live, né? Nós estamos aqui no nosso segundo dia da Semana de Integração, primeira live das 17 horas, né? Primeiro, desejar boa tarde a todos participantes. Eu sou o professor Carlos Nery, professor nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade CEAP. Hoje nós estaremos mediando, né, essa live com o nosso convidado, né, e de antemão já vou apresentá-lo. Né? Rodrigo Cabral, engenheiro civil, pós-graduado em gerenciamento de obras, perito judicial, atualmente atuando na área de projetos e execuções. Rodrigo ele é engenheiro civil formado pela Faculdade CIAP, né, Rodrigo? Isso aí. Né? Então é um prazer revê-lo. Seja bem-vindo à nossa live. Pedir para você agora, te dar a palavra para você tecer alguns comentários aí sobre você, né? Sobre a tua vida profissional e a tua expectativa sobre o nosso evento de hoje. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos Nery. Foi meu professor, e agora é meu colega de trabalho. Primeiramente, também eu quero agradecer a esse convite ao CEAP, ao Carlos Nery, que a gente já vinha conversando um pouquinho antes dessa live, para a gente levar o máximo para vocês, que é como diz até um documentário que tem na Netflix sobre o Michael Jordan, que ele dizia, quando eu entro em quadra, eu entro para dar o meu melhor. Então aqui, hoje, eu quero dar o meu melhor, assim como o professor Carlos Nery quer dar o melhor para vocês, e vocês aí também podem comentar, fazer perguntas para a gente aí do nosso tema que está bem legal hoje, sobre reformas na pandemia. E claro, acredito que para a gente falar de reforma também, a gente vai falar um pouquinho
do aumento dos preços, que é uma coisa assim, aumentou tudo no mercado. Se a gente comparar um ano atrás, está muito mais alto e parece que a construção civil continuou a todo vapor, não é verdade, pessoal? Então, quero falar um pouquinho com vocês sobre isso e a gente vai mostrar para vocês que um nicho muito legal é esse de reforma, que para quem está começando agora, para quem já está no mercado ou para quem ainda não sabe onde começar a sua carreira profissional, a gente vai falar sobre um nicho muito legal agora, que você pode, ganhar bastante dinheiro. Perfeito, Rodrigo. E também dando ênfase, né, numa outra competência do Rodrigo, né, Rodrigo? Você trabalha nas redes sociais também, não é isso? Divulgando a engenharia civil, né, Rodrigo? Fala um pouco disso para a gente aí. Bom, eu uso, para quem ainda não me conhece, sou Rodrigo, sou engenheiro civil, como o professor Carlos Nery disse. Vão logo me seguindo aí. Bom, eu uso o meu Instagram, que eu digo, hoje o engenheiro, tem muita gente que quer empreender, muitas pessoas querem empreender, mas para você empreender, você tem que divulgar a sua marca. E para divulgar a sua marca, nada melhor do que o Instagram. Hoje, todo mundo mesmo, ele está na internet. Então a gente tem que divulgar nosso trabalho, a gente tem que divulgar o que a gente faz. E eu escolhi um método de trabalhar no meu Instagram que, além de eu divulgar o meu trabalho, eu acabo dando dicas simples, dicas comuns que tem no cotidiano, que a gente encontra problemas dentro de casa, por exemplo. Uma vez eu fiz uma explicação falando sobre falta água dentro de casa, pela simples falta de... Tem água na caixa d'água e falta água dentro de casa. Como resolver esse problema? É um problema simples, mas que acontece muito na casa das pessoas. Então, eu levo soluções desses problemas bem simples, que qualquer um pode resolver. Então, as pessoas acabam gostando e eu gosto de mostrar isso. E, consequentemente, eu divulgo o meu trabalho através disso. Eu trabalho também com projetos, faço projetos, e eu faço a divulgação de alguns projetos no meu Instagram, mostro também partes de execuções de obra, como eu trabalho com obras, algumas obras eu estou trabalhando hoje com 3 obras, eu acabo divulgando alguns pedacinhos da obra, tudinho, algumas dicas que, às vezes, que a gente não conhece, a gente passa a perceber o que pode ser feito ali, para que no futuro a gente não tenha problema, que é o que acontece muito. Então eu acabo mostrando para a pessoa se antecipar a futuros problemas. Perfeito, Rodrigo. Então, além das nossas competências clássicas, né, a criatividade, não é isso? E a veia de empreendedorismo é importante, né, na formação, né? É isso? Vai Isso até falar um mesmo. pouco disso, né, das nossas discussões que nós fizemos a respeito desse tema, né? Então, sem demora, vamos dar início, né, Rodrigo? O nosso tema de hoje, não é isso? Tá? Vamos lá. Então, a nossa live hoje é sobre reformas e pequenos reparos em tempo de pandemia. Não é? Então, um tema proposital para nos dar a oportunidade de discutirmos a construção civil, não é? Sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que tem características específicas, não é isso? Principalmente a questão do isolamento social, né? E nós sabemos que a construção civil ela é uma indústria, né, das mais fortes do mundo, não é isso? E esse momento de pandemia compromete alguma etapa, né, compromete muito a questão da produtividade, principalmente se nós pensarmos em construção civil como larga escala, não é isso? Só que hoje nós vamos focar, né, o nosso processo não na larga escala, vamos focar aqui nas reformas, né, e pequenos reparos que são importantes, né? E por que que nós vamos focar nisso, né? Então eu vou dar alguns destaques aqui e vou passar a palavra para o Rodrigo daqui a pouco, tá? Então olha só, quando nós falamos em reformas e reparos em tempo de pandemia, nós estamos falando no processo de isolamento que nos levou a permanecer mais tempo, né? Na nossa moradia, na nossa casa, não é isso? Então a nossa casa ela passou a ser uma área de refúgio, né? Passou a ser a nossa área de trabalho, passou a ser a nossa área de lazer, não é isso? Então, em tempos normais, nós saímos para trabalhar em outros locais e voltamos para casa para almoçar e no final do dia, né, para descansar, mas não passamos ali 100% do nosso horário em casa, não é isso? Tá? E a partir desse evento da pandemia, inverteu, né? Todo esse processo inverteu e nós passamos ali, grande parte da população, a trabalhar em casa, no home office, né? As crianças em casa, né, estudando em casa também, home office, né? E aconteceu
um movimento na área de construção civil, né? Está acontecendo, né, Rodrigo? Então, esse movimento, ele passa por melhorias de conforto, né? Na tua residência, passa por... algumas pessoas fazem projetos para intervenções futuras, né? E também começa a surgir um nicho de oportunidades aí na construção civil para os diversos profissionais, né? E dentro desse contexto nós temos a engenharia civil, né? Como é que a engenharia civil vai contribuir nesse processo, né? Como é que o engenheiro civil, através das suas habilidades e competências, ele pode estar interferindo nesse processo, né, Rodrigo? Então, Isso. gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento que nós estamos passando, não é isso? Bom, começou a pandemia, isso aí começou em março de 2019, essa pandemia, desculpa, 2020, começou por volta de março de 2020, então praticamente todo mundo estava ali trabalhando e veio para dentro de casa. E para os serviços não ficarem acumulados, todo mundo começou a trabalhar de home office. Então, e aí aconteceu que o governo federal começou a distribuir o auxílio emergencial. Era R$ 600, é pouca ajuda, mas muita gente, por ter começado a trabalhar de casa, teve gente que começou a pegar o auxílio para fazer uma pequena reforma, tudo dentro de casa, e aí a economia, a construção civil, ela não, digamos, parou. Por mais que tenha, digamos, o Brasil ter parado praticamente em tudo, mas a construção civil não parou. Esses R$ 600, depois baixou para 300, muitas pessoas usaram para fazer pequenas reformas, para fazer uma melhoria, para ter um canto. Até eu mesmo trabalhei muito dentro de casa nesse período. Eu melhorei aqui a minha parte onde eu trabalho para ter um pouco mais de conforto, porque eu passo muito tempo sentado na frente do computador. Então a gente passa a melhorar. Então as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, começaram a ver mais necessidades, começaram a fazer mais reformas. Então se a gente olhar, tudo está alto, os preços estão muito caros, mas se a gente olhar por toda a cidade, tem pessoas fazendo reformas na sua casa, nem que seja um pouquinho. E nós, como engenheiros civis, a gente está ali para dar a solução. Por exemplo, o que é mais comum, qual é um dos problemas mais comuns que a gente encontra aqui na nossa região? Por exemplo, a pessoa foi lá, levantou, fez uma alvenaria, e a alvenaria com 6 meses mais ou menos, já estava só mofo, já estava só infiltração, e isso é muito comum. Nós, como engenheiros civis, temos a habilidade de mostrar que aquilo é um defeito e como resolver aquele problema ainda quando a gente está iniciando aquela execução. Isso é muito simples de fazer, de resolver. Só que aí, muitas das vezes a pessoa não contrata, você, como engenheiro, não mostra para ela qual é a dificuldade, quais os problemas que ela pode ter. E quando ela vai resolver esse problema, ela acaba tendo um gasto maior. E aí a gente vai também mostrar a solução ali daquele problema, por exemplo, da infiltração. A gente mostra esse problema da infiltração, mostra que pode acontecer, e aí a gente tem que mostrar que a gente que sabe qual é o método. Por exemplo, a gente precisa impermeabilizar, qual é o tamanho da impermeabilização, por exemplo. Para ele tem 3 metros, vou precisar impermeabilizar 1 metro mais ou menos. Por quê? É onde a água sobe. Ela sobe por capilaridade por 1 metro. Então, nós como engenheiros sabemos quais os processos devem ser seguidos. Então a gente precisa mostrar isso. E claro, ninguém quer jogar dinheiro fora. Claro, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Desde que seja pequeno, eu quero ter um custo menor. Um exemplo, as grandes obras no Brasil, quem são os responsáveis pelas grandes obras? Quem é que faz a gestão? São os engenheiros. Por quê? Nós, engenheiros, temos a capacidade de diminuir custo dando qualidade. Essa é uma das funções que a gente tem que fazer tanto na reforma e mostrar, por mais que seja pequena, que a gente consegue dar qualidade e diminuição de custos, porque a gente pensa também lá na frente. Perfeito, Rodrigo. Ontem na live, tive a oportunidade de falar, na live que eu participei com o professor Manuel, e nós falávamos sobre justamente essa questão das habilidades da engenharia civil, né? Diante do processo construtivo, né? Por exemplo, o cliente ele enxerga o princípio de um projeto, né? Ou seja, o projeto, a maquete eletrônica, ele quer ver o projeto, né? E depois, no final, ele quer ver os custos, não é isso? Ele não quer enxergar a atividade meio, até porque tem uma complexidade, a nossa área de engenharia tem uma complexidade muito grande, né? Para você chegar nos custos, você passa por uma série de etapas que o cliente não tem, às vezes, nem necessidade de saber, mas ele quer o reflexo lá no final, né? Então, nós somos, como assim, nós trabalhamos numa atividade meio, não é? Não é isso? Nós somos atividade meio, a gente não...
Nós nos relacionamos com o arquiteto, entendemos o projeto, transformamos aquele projeto em números, né? E no final você acaba dando o resultado final em custos, né? Que é exatamente o que você falou, né? Nesse meio termo aí, o engenheiro civil está atuando ali, né, em todas as áreas ali para dar solução a esse processo, não é isso? Tá? Não esquecendo, né, Rodrigo, eu gostaria até que você comentasse agora também sobre essa situação. A reforma, ela a partir deixa eu até pegar aqui, a partir de 2014, pela Lei 16.280, né, a reforma, ela é uma obrigatoriedade do profissional, né? Então, se você está fazendo uma reforma, e essa reforma ela incide em alterações estruturais ou alterações de áreas, seja acréscimo ou decréscimo, você não pode mais trabalhar de forma improvisada, não é isso? Tá? Tem uma lei que fala que é obrigatório você contratar um profissional do CAL, um arquiteto ou um engenheiro do CREA, né, para estar acompanhando aquela obra, não é isso? Então, a gente está falando aí dos aspectos legais, né, da área de reformas, né? Nós temos exemplos aí no Brasil não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, o edifício que desmoronou, eu não sei exatamente qual foi a cidade, porque estavam demolindo a estrutura, né, sem nenhum profissional acompanhando, né, e comprometeu toda a estrutura e o edifício caiu e matou pessoas, enfim, quer dizer, a reforma ela é algo sério, não é isso? Os reparos, os reparos também, né? Quando eu falo reparo, por exemplo, se você vai ampliar uma edificação e você precisa ampliar a tua rede de água, esgoto, eletricidade, um profissional tem que estar presente, né? Não é isso? Tá? Então, dentro dessas questões de aspectos legais, Rodrigo, o que é que você enxerga, né, a respeito desse nicho de mercado que nós podemos atuar neste momento, não é isso? Pensando nos aspectos legais das reformas e pensando também como a presença de um profissional nesse tema de reforma de reparos, como sendo ali uma oportunidade de mercado, digamos assim, né? O que é que você Eu fala posso. sobre isso? A gente tem um mercado muito grande, são várias habilidades, a gente tem vários leques para a gente trabalhar dentro de reformas. E quando a gente fala assim em reforma, mas eu não tenho experiência. Muita gente fala assim, já sai, eu não tenho experiência. Bom, você conhece pessoas que têm muita experiência. Inclusive, aqui que a gente tem na live, o professor Carlos Neri, que é um professor de estrutura. Vamos lá. Eu preciso fazer uma reforma de uma residência, ele vai mexer na parte estrutural. Eu estou terminando agora a minha faculdade, mas eu não sei bem, não tenho ainda toda essa capacidade. Então, eu posso conversar por exemplo, fazer uma parceria com o professor Carlos Neri, que é um professor de estrutura, um exemplo aqui, e aí a gente consegue ganhar aqui um dinheiro fazendo com qualidade, resolvendo aquele problema de estrutura, que é o que acontece muito. A gente vê muitas fissuras por causa da carbonatação do aço, que acontece muito isso, e aí cai, começa a despencar, e a gente vê muito esses problemas, e é um problema que a gente pode corrigir, quando a pessoa não tem experiência. Com o tempo ela vai ganhando experiência, vai melhorando a sua capacidade para poder começar, digamos assim, a andar com as próprias pernas, conseguir resolver esses problemas. As reformas, elas sempre têm que ser legalizadas, digamos assim. Tanto é que no plano diretor de cada município, cada capital praticamente tem, nem todos os municípios do Brasil têm um plano diretor, que é aquele que vai te dizer o que você deve fazer ou não. Por exemplo, o plano diretor aqui do município de Macapá, ele diz que a gente tem que indicar à prefeitura que a gente está fazendo uma reforma de ampliação, a gente está reduzindo, que a gente está fazendo uma modificação no nosso imóvel. A gente precisa mostrar à prefeitura. Por quê? Quando chegar a fiscalização, ele precisa saber que aquilo que a gente está fazendo está correto, para que no futuro evite possíveis problemas. A gente pode, assim, gasta um pouquinho aqui, mas a gente evita que a gente gaste tudo isso lá na frente. Então, nós, como engenheiros, a gente sempre que pensar no futuro. A gente não tem que pensar só agora. Até porque, por exemplo, se a gente falar de NBR aqui, a NBR 15575, se eu não me engano, que é a NBR sobre... Opa, me deu um branco agora. Que é me esqueci, mas é a 15575,
que ela fala que a gente tem que ter um prazo, a gente tem que dar uma garantia, por exemplo, de 5 anos quando a gente faz. Então, a gente tem que dar essa garantia, a gente tem que pensar no futuro. Não é só fazer um serviço aqui e daqui a 6 meses pensar que esqueceu. Não, não é assim. A gente tem, como profissionais, a gente tem que dar qualidade no nosso serviço. Em reforma, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente está fazendo. E, claro, aí a faculdade, que é aquele momento que você está ali para errar, que você está para entender, você está com os professores, inúmeros professores de várias matérias, assim, que tem uma especialidade naquilo que ele vai... Ah, professor, eu estou com uma dúvida aqui e tal de resolver esse problema. O professor já é um profissional capacitado, ele já tem uma certa experiência, ele já viveu aquilo ali. Então, ele é o momento que você tem para tirar suas dúvidas quanto a isso. Então, quanto para ser reforma, você já sabe como caminhar, nem que seja bem um pouquinho, mas você já sabe como. Perfeito, Rodrigo. Há muita desinformação, né, Rodrigo, a respeito dessa situação de reformas, não é isso? Se nós formos pensar, por exemplo, no proprietário de uma edificação, ou então se nós formos pensar no síndico de um edifício, não é? Então há muita desinformação sobre essa questão da competência técnica, né, para gerir o processo, não é? E ocorre que, às vezes, a maioria das reformas, elas são feitas por pessoas que não têm aquela habilidade técnica profissional, não é isso? Tá? Você entrega uma obra na mão de um pedreiro, por exemplo, não que ele não seja competente, mas o pedreiro vai fazer tudo, né? Ele vai fazer a elétrica, vai fazer a hidráulica, vai fazer tudo. Quer dizer, o processo de construção civil não é simplório assim, nós sabemos, né? O processo de construção civil ele exige profissionais para cada etapa, não é isso? Então, é preciso valorizar a boa técnica, não é isso? Agora, dentro desse conceito de valorizar a boa técnica, como é que você enxerga, né, a habilidade profissional, né? Que habilidades o profissional deve ter para atender a essa oportunidade de mercado? Como é que você vê isso aí? Bom, Quais são as habilidades? nós como engenheiro, a gente tem várias... Olha só, tinha uma... Tava, até eu acho que tem um mês, mais ou menos, estava rolando uma brincadeira na internet, que era a seguinte, era um pedreiro constrói uma casa, um engenheiro não constrói uma casa. Claro, se a gente fala... a gente tem que colocar cada um na sua função. O pedreiro é aquele... ele está ali no nível... que executa, ele está no nível executivo, e a gente está no nível tático e estratégico. Por quê? Nós temos que pensar, eu sempre falo financeiro, porque é onde a gente tem que mostrar que ninguém quer pagar mais caro. Se tu falar para a pessoa assim, que ela vai construir uma casa em 200 mil, ela quer pagar aqueles 200 mil da construção da casa dela. Ela não quer pagar 300 mil. E aí começa a espantar. Então a gente começa falando assim, o pedreiro ele tem a função dele. Ele não está ali pensando se vai custar aquele serviço, se tu vai gastar de material 5 mil reais ou 10 mil reais. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando em fazer o serviço dele. Ele sabe como executar aquilo ali. Ele sabe, por exemplo, que para levantar uma alvenaria, ele vai precisar de tijolo, fazer um reboco ou um emboço, chapiscar, emassar e pintar. Pronto, está pronto uma parede. Ele vai fazer. Se vai gastar 5, 10 mil, ele não está nem aí. Então a gente tem que fazer esse controle tanto da mão de obra quanto de materiais. A gente vai ter que controlar o material que vai entrar na obra. Nós vamos ter que calcular. Por exemplo, vou gastar aqui para fazer um reboco. Quantas vezes, aqui rápido, quantas vezes as pessoas já não viram na internet medirem o reboco, colocar assim, por exemplo, 4 dedos, e ver que, olha a espessura do reboco. Não é assim. Isso aqui já foi muito dinheiro jogado fora. A norma, que até citaram aqui, que é a 15575, que é a norma de desempenho, tinha esquecido, muito obrigado para quem falou, ela diz, olha aqui, a gente tem que trabalhar com 1,5 centímetros, a gente tem, e uma dica, todo mundo deu uma lida nessa norma, que ela é importantíssima. Então a gente tem que usar com 1,5 centímetros mais ou menos de reboco, ou 2 centímetros na parte externa, então daí a gente já consegue ter um controle melhor. Porque se tu tirar 1 centímetro, por exemplo, numa parede, colocar uma parede com 3 centímetros, uma parede de 1 por 1, já vai dar uma diferença muito grande de dinheiro. Imagine aí uma casa ou um prédio, então tu vai ver os custos. Como eu estou falando, nós como engenheiros estamos ali para fazer o controle. Nós conhecemos as normas que vão fazer, que mostram como a gente deve executar corretamente. E o pedreiro, ele vai, que é o Zé faz tudo,
ele vai executar do jeito que ele aprendeu. Ele não está interessado no dinheiro nem na qualidade, ele vai fazer do jeito dele. E aí nós temos que fiscalizar tanto material quanto mão de obra. Então isso é o nosso diferencial. Perfeito. E nessa oportunidade, nesse momento de pandemia, tratando dessa questão das reformas, uma das habilidades, uma não, as habilidades que se complementam, além da formação clássica da engenharia, primeiro, a criatividade, né, Rodrigo? Né? Você está diante de um processo criativo, pode ver que a maioria dessas reformas elas vão acontecer no campo da arquitetura, que trata de interiores. Né? Muitas das reformas são feitas na área de interiores. Né? Fachadas, intervenção de fachadas, muros, né? Que acabam sendo intervenções que vão valorizar a obra, né? Dentro daquela questão do mercado imobiliário, né, Rodrigo? Então tem toda essa vantagem também aí, não é? O que a gente vem percebendo, desde as nossas discussões iniciais, é que nós temos as intervenções imediatas, né, que nós falamos do home office, da área gourmet, quando as pessoas podem fazer. O que mais? Edículas, se você tiver um terreno de edificações, alterações em apartamentos, né? É isso? Então, todas essas dinâmicas que acontecem, isso acaba te dando valorização no teu imóvel. É isso? Além do conforto imediato que você quer. Num segundo plano, você lembra que nós falávamos sobre a questão de pessoas que desenvolvem projetos, ou seja, elas não querem fazer reforma agora, mas elas desenvolvem um projeto para a curto ou médio prazo, né? A médio prazo, empreender uma reforma mais significativa no ambiente da edificação. Né? E aí entra o engenheiro civil, né? Que pode projetar, né? Ou seja, imediatamente ele executa, mas assim, a médio prazo ele vai projetar, desenvolver um projeto, né? Principalmente de projetos complementares e estruturais, não é isso? Tá? Lógico que o trabalho em equipe prevalece, né? Geralmente você vai ter que estar trabalhando com a arquitetura junto, né? Nessa questão da construção civil. Né? Então, a outra habilidade, né? Além da criatividade, é a capacidade empreendedora, né, Rodrigo? Tá? Eu lembro que você até chegou a citar uma frase, eu esqueci agora, mas eu acho que tu lembras, que é sobre o Steve Jobs, né? Você não vai atrás da oportunidade, né? Você cria oportunidade. Tu sabes melhor a frase, né? Tá certo? É Então uma dá frase do um, Steve Jobs que ele né? diz, Não é isso? travou, opa, ele diz, Tá? isso mesmo. Então, ainda falando dessa questão das habilidades, Rodrigo, que tipo de característica o profissional tem que ter para ele se moldar a esse cenário? Né? Nós acabamos falando que a parte de reformas e reparos, dentro da questão pandemia, acabou virando um nicho. Né? Se ele é significativo ou não, a gente não está aqui para discorrer sobre isso, mas é um nicho que está surgindo. Né? A gente conversa com os profissionais da arquitetura e eles falam, né, que isso está acontecendo. Inclusive, alguns profissionais falam que houve, né, até dificuldade de se adquirir materiais, né, porque eram tantas obras acontecendo ao mesmo tempo que os materiais foram ficando, né, com estoque menor, não é isso? Tá? Então, dentro dessas habilidades, né, que o profissional deve ter, né, como é que você vê essa questão do profissional ter que enxergar esse nicho e se moldar a esse cenário? Bom, esse profissional, ele tem que olhar o mercado. A gente tem que sempre pensar de uma forma futuro, que tem até eu gosto muito, eu uso muito algumas frases, porque eu fico pensando para mim mesmo, que é uma frase que eu sempre penso é assim, é, a gente não deve usar as técnicas de ontem e hoje se a gente quiser estar no mercado amanhã. Então a gente tem sempre que estar se atualizando. A gente tem que buscar, por exemplo, existe um site chamado, até um aplicativo que é Pinterest. E aí eu fico olhando muitas coisas assim que podem ser inovadoras e tudo, e quando a gente conversa com o cliente do que poderia ser feito uma reforma, uma mudança na residência dele, a gente mostra algumas ideias, mas claro, a gente não faz igual, a gente vai dar uma melhoria àquilo, a gente vai fazer devido à necessidade daquele cliente, a gente mostra isso. São várias habilidades que a gente tem para fazer quanto a isso. A gente pode mostrar
outra que a gente pode fazer em cima disso, uma outra habilidade que a gente poderia fazer, além da reforma, a gente poderia fazer... a gente fez a reforma, como eu falei. O plano diretor, ele diz que a gente tem que indicar à prefeitura que houve uma ampliação daquele imóvel. Então, a gente pode ganhar dinheiro também fazendo a regularização desse imóvel. A gente faz a regularização junto à prefeitura e também que é uma forma do engenheiro ganhar, porque para a gente indicar a prefeitura, a gente tem que emitir projetos, a gente tem que emitir uma RT, a gente tem que fazer tudo isso para a gente poder. Então, já juntando com a reforma, a gente coloca a legalização, que é um ponto bem legal. Ganha pouco numa legalização? Ganha. Mas, por exemplo, para quem muitos aqui que ainda são alunos estão começando, isso é muito importante, isso é muito bom. Você vai fazer isso daqui, vai ganhar um pouco de dinheiro, já vai conseguir pegar uma reforma, já vai melhorar a residência, você vai mostrar para o cliente, você vai vender, digamos, o sonho dele, você vai mostrar para ele, olha, se a gente pode melhorar a sua casa, como falou, se eu melhorar apenas o muro da casa, a casa já dá um outro aspecto, ela já está uma outra beleza, ela está muito mais bonita. A pessoa vai gostar disso. Você tem que mostrar a beleza que isso vai mostrar, que vai ter na casa dele. Você ganha através disso. Perfeito. Então, de uma certa forma, eu como cliente, né, o que eu posso? Né, como é que eu encontro o Rodrigo, né, como um profissional que vai me dar um retorno, né, como um profissional dentro desse mercado de reformas, como é que eu encontro o Rodrigo no meio de tantos profissionais que tem na cidade, por exemplo? Qual é o diferencial que eu tenho que ter? Olha só, aí que a gente volta lá para o Instagram. No Instagram eu gosto de mostrar meu serviço para que as pessoas possam acompanhar. E a gente precisa ter, já está ultrapassado aquele negócio de mostrar currículo. O currículo já está ficando para trás. Então a gente mostra um portfólio. Eu gosto de mostrar um pouco do meu trabalho no Instagram. Eu mostro meu portfólio para mostrar que eu já fiz aquilo a pessoa sempre ela vai procurar na internet. Ela vai digitar lá, Rodrigo, reformas, construções, vai aparecer ali. Então ela vai ter acesso, ela vai ver o que eu faço, ela vai ver, o Rodrigo já trabalhou com esse problema, como já aconteceu comigo. Uma vez estava tendo problema numa loja, a pessoa buscou na internet, porque ela já tinha chamado 4 pessoas, mais ou menos, para resolver o problema hidráulico lá da loja dela, e aí ninguém conseguia resolver. Eu fui lá, olhei, por a gente ter essa capacidade de estudar as normas, de entender aquilo, eu olhei lá e vi, olha, o problema é isso aqui. Fui lá, eu falei, olha, meu preço é tanto, e a gente resolve assim. Aí na hora a pessoa foi lá e tá, olha, então hoje tá tranquilo. E a pessoa estava com uma dor de cabeça muito grande durante muito tempo. Então, a pessoa, para buscar a internet é o melhor meio da gente mostrar o nosso serviço, a gente tem que mostrar aquilo que a gente faz, e a gente tem sempre que, como aluno, para você que é aluno, tem sempre aí o professor, a professora que está sempre disposto a lhe ajudar. No meu caso, eu sempre fui um aluno que sempre ficava perguntando aos meus professores, tudinho. E o CEAP, o que eu gostava muito, muito do CEAP na época que eu estudava, era quando a gente fazia o nosso interdisciplinar. Por quê? Porque o interdisciplinar, ele colocava tudo aquilo que a gente queria, a gente colocava em prática. Por exemplo, nós da engenharia, a gente tinha que dimensionar um prédio, por exemplo, de 5 andares. Fazia hidráulico, fazia esgoto, fazia tudo. O orçamento, no meu último semestre, tem que fazer orçamento, tudinho. Então, isso é o diferencial. O trabalho em equipe, a gente mostra a nossa habilidade, a gente mostra tudo isso. Então, até mesmo da faculdade que você faz, você pode usar como seu portfólio, porque você calculou e o seu professor ele avaliou. Ele viu que aquilo realmente tá legal. Então, você já tem uma habilidade, você já tem uma competência para fazer isso. Então, as pessoas que elas vão buscar olhando o seu serviço. Assim como você também faz, você olha o serviço das pessoas. Então, participe bastante do interdisciplinar. É muito legal, vocês não têm noção. É muito bacana. Faça interdisciplinar, valer. Pensa que você vai ganhar, sei lá, 5 mil reais para fazer interdisciplinar. Esquece a nota. Dá o seu máximo, que você vai ver que quando você se tornar um profissional, isso vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. Porque aí, quando você chegar, eu já tive esse problema na faculdade. Você vai lá naquele que você já fez, naquele seu trabalho, no seu projeto, e você vai ver que tudo aquilo que o seu problema atual, você já tinha resolvido lá na faculdade. O professor estava lá lhe ajudando, e você já tem tudo isso pronto. É muito legal, né? Perfeito, Rodrigo. A tua colocação foi perfeita, né? Ou seja, para que você seja encontrado no mercado, primeiro, você se capacita, né, Rodrigo? Buscar sempre conhecimento, não é? Buscar novas tecnologias, novas técnicas, não é isso?
E a tua formação é essencial, né? Você foi muito feliz quando citou a questão do Inter, né, Rodrigo? A própria semana de integração, que hoje você participa como profissional, né? A semana de integração que ela te dá também um leque de, de formação extracurricular, digamos assim, né? Ela também somada ao interdisciplinar, que é uma atividade do CEAP, né? Ela adianta muita experiência, né? Para você enquanto aluno, e quando você vai para a vida prática, você já encontra ali alguns atalhos prontos, não é isso? Você já sabe para que caminhos você vai seguir, sabe onde encontrar os caminhos, isso é muito importante. Tá? Então, além dessa questão das tecnologias técnicas, né, a gestão, muito importante, que é uma competência do engenheiro civil, né, você fazer gestão do processo. Nós trabalhamos com o processo, né? É aquela diferença que você acabou de falar do pedreiro também, né? O pedreiro, ele faz uma atividade, né? Nós não, trabalhamos com o processo como um todo, entendendo de forma global. Então, essa é a valorização, né? Agora, como o cliente enxerga isso, né? Como é que o cliente compra isso? É aquilo que você falou, né? O cliente, ele acaba comprando o custo, não é isso? Né? Bom. Então, né? Nós Ele não quer trabalhamos com saber critério. se tu vai, por exemplo, ele não quer saber se tu vai usar Técnica porcelanato, um clara. tipo de porcelanato. Ah, o porcelanato de uma marca, o porcelanato da marca. Ele não quer saber, ele quer saber disso aqui. É isso aqui que é o diferencial. E a gente, como engenheiro, temos essa capacidade. Exatamente, né? Então, perfeito. Tá? Em relação à formação, né? Como é que a gente entende, né? Você até acabou de falar sobre isso, né? Como é que a formação ela é importante, né, nesse processo, né? Como é que você vai atuar em campo, atuar na sociedade, oferecendo o teu serviço de engenharia, né? Com que bagagem técnica você chega e como é que você identifica isso no mercado, né? Eu lembro que na primeira live que iniciou essa semana de integração, com a professora Luana e com o palestrante Iranei, ele falava sobre empreendedorismo, né? Como é que é importante você ter essa veia empreendedora para criar as oportunidades, né, Rodrigo? Né? Então, a gente percebe, por exemplo, que é uma experiência tua, né? Tu trabalhas no convencional com a parte de projetos e execução, né? Mas tu está buscando também o lado empreendedor, né? E se capacitando para enxergar, né? Para enxergar as oportunidades, não é isso? Tá? Então, isso é importantíssimo. E a gente entende que e realmente é um caminho certo, né, Rodrigo? É um caminho certo, desde a formação, né, o apoiamento na formação e até o profissional ir para o mercado, e o profissional começar a enxergar, né, ele tem esse caminho, né, para percorrer, para que ele aproveite, por exemplo, situações como essa, né? Nós falamos aqui de reformas e reparos, mas nós poderíamos estar falando de outras oportunidades, desculpem, de outras oportunidades decorrentes da pandemia, não é isso? Ou seja, as grandes obras talvez não estejam ocorrendo no volume que deveriam, né? Porém, existem N oportunidades, né, de mercado, como nós já falamos, né? Passando pela valorização imobiliária do imóvel, né? Passando aí pelo reconhecimento, né, de você identificar, né, aonde você pode se inserir como profissional, não é isso? Tá? Eu gostaria agora, Rodrigo, que você comentasse um pouco para a gente sobre fazer uma mensagem, né, para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não são discentes, né, que são de outras áreas, né, e que eles possam compreender a engenharia. Como é que você falaria para essas pessoas sobre o interesse na engenharia civil, né? Como é que a engenharia civil está dentro desse tema e como é que você estimularia, né, por exemplo, uma pessoa interessada em seguir no caminho da engenharia civil? Bom, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem, a gente vai para a viagem, a gente não vai para o aeroporto no imediato. Ah, eu quero viajar, eu quero ir para Belém. Vou agora no aeroporto, compro minha passagem, vou embora. E assim, não é assim que acontece. Quando a gente viaja, a gente faz um planejamento. A gente faz um planejamento tanto financeiro, o que a gente vai fazer lá. Então, tudo isso tem um planejamento. E dentro da engenharia, não é diferente. Só que a gente trabalha muito mais isso. Do momento que eu vou fazer, por exemplo, uma reforma, eu já vou pensar no planejamento desde a hora que eu vou começar a montar, por exemplo, o meu contrato com o meu cliente, até a hora que eu vou entregar a minha obra, o meu projeto, até o final. Então, eu tenho que fazer
tudo isso. Então a gente pensa no mínimo detalhe, a gente pensa no dinheiro, então a gente pensa tudo isso. Por que falo assim? Porque as empresas de engenharia civil, as grandes empresas, elas dão um retorno muito grande, porque os engenheiros que estão ali, eles estão dominando o dinheiro. Então essa é a nossa função. E uma coisa que eu acho muito, muito legal dentro da engenharia civil, eu falo por mim, hoje até postei no meu Instagram uma obra que a gente já está finalizando, a gente já vai entregar algumas etapas dela, praticamente quase tudo, que é uma obra que fica aqui na IESE Levi, com a Procópio Rola, que é a Fé Comércio daqui do Amapá. A Fé Comércio a gente já está entregando. Eu fiz parte desde o início da Fé Comércio, desde quando começou a fundação dela, e eu fui passando por todas as etapas dessa obra. Até hoje, por exemplo, eu tenho que terminar alguns projetos dela, que eu estou revisando alguns projetos, e aí quando entrega essa obra, olha o prazer que é tu olhar um prédio muito grande, de mais de 1.000 metros quadrados, tu olhar para aquilo e falar assim, eu participei disso. Para mim, isso é prazeroso. Pensar assim, como algumas pessoas que a pessoa é desse tamanho, fazer algo imenso, uma coisa assim, com milhões de reais, por exemplo. Gastar muito dinheiro para fazer algo. Eu, particularmente, penso isso. Eu acho muito prazeroso isso. Tu participar de uma equipe que fez aquilo. Eu acho muito legal. Então, para aqueles que querem cursar engenharia civil, que estão na engenharia civil, não desistam. Você vai conseguir. Você tem um objetivo. Dentro da engenharia, a gente tem um leque muito grande para trabalhar. A gente pode trabalhar praticamente com tudo. Tudo mesmo. Então, para você que está começando, que ainda está terminando a faculdade, termine e seja feliz na engenharia civil. Que, dá para ganhar bastante dinheirinho, hein, pessoal? O Rodrigo está focado aí, né, Rodrigo? Tá? E, Rodrigo, o profissional da engenharia civil, ele tem habilidade, né, para planejar, calcular, projetar, organizar, comandar, gerenciar, controlar, não é isso? Essas são nossas atividades clássicas, né? Então, nós temos uma habilidade inata para a liderança, isso é importante, né? Nós vamos trabalhar com equipes, né? Então, dentro da nossa temática de reformas e pequenos reparos, né? Como você falou, o engenheiro ele é o orientador, né, de um processo, né, em que ele esteja responsável, e você vai trabalhar com equipes, né? E, quanto à tua experiência profissional, como você acabou de falar agora, o caso da FEComércio, como é que está essa relação com a nossa mão de obra, né? O engenheiro liderando a mão de obra, a equipe de mão de obra, como é que está o quesito qualidade, né? Como é que está o quesito profissionalismo dessa mão de obra? Pô, a gente tem que cobrar e fiscalizar. A gente tem sempre que fazer isso. Então, o que a gente geralmente faz? Nós, engenheiros. A gente tem hierarquia, dependendo do tamanho da obra, a gente tem hierarquias. Se a gente trabalha com por exemplo, eu estou com uma reforma também, que é a Casa da Indústria, também é o Senai, e aí como é que a gente sai? Eu sou o engenheiro da obra, eu passo as informações para o meu encarregado, e o meu encarregado cuida das equipes. Ou se eu sou só um engenheiro e não tenho encarregado, eu vou cuidar das equipes. O que é? Eu vou montar um plano de ataque, que a gente chama, é um plano de ataque por onde a gente vai começar, o que a gente vai fazer naquela semana, o que a gente vai fazer naquele dia. E aí hoje a gente tem bancos de dados para que a gente saiba qual é a produção. Então, por exemplo, eu sei mais ou menos que um pedreiro, por exemplo, pode sentar 20 metros de alvenaria num dia. Então, eu sei que durante uma semana aquele meu pedreiro vai sentar 100 metros quadrados em uma semana. Isso aqui é só um exemplozinho. Claro que muda de pedreiro para pedreiro. Então, se eu sei que ele vai fazer aquilo, beleza. Eu vou lá, levantou uma parede, já está tudo rebocado. Eu fiscalizei no momento que ele fez o chapisco, que a norma me diz que eu tenho que esperar 2 a 3 dias para poder fazer o reboco ou o embolso. E eu vou lá, por exemplo, posso colocar uma régua. Eu coloco a régua e vejo se tem barriga. Por exemplo, coloquei a régua na parede, se ela fizer uma barriga, é porque não está certo, ela não está na aprumada, está errado. Então a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ter esse conhecimento. Então o ideal mesmo, é que quando a gente ainda está na faculdade, a gente procure um estágio desde cedo. Independente se vai ser remunerado ou não, não pense em ganhar dinheiro em estágio ainda. Porque quando você for um profissional, pode ter certeza que o dinheiro que você vai ganhar como profissional vai valer a pena tudo aquilo que você aprendeu. Porque é difícil você encontrar uma empresa que queira lhe contratar. Você tem que mostrar que é diferente.
Então, se você consegue um estágio, a partir daquele momento você começa a perceber como é que as pessoas, como é que as equipes elas se comportam, como é que elas fazem o serviço. Então você vai acompanhar tudo isso, porque quando você for profissional, você tem como fiscalizar aquilo. Você precisa ser conhecedor das normas para saber se aquilo que ele fez está certo. Porque é muito comum a gente, por exemplo, eu falo muito da alvenaria, levantar a alvenaria e jogar direto já o reboco. Tá certo? Não, não tá certo. Tem que jogar o chapisco para segurar o reboco. Muita gente negligencia isso. Então a gente tem que fazer esse controle. Se a gente dá um serviço, por exemplo, se a gente trabalha de 8 da manhã às 5h30 da tarde, por exemplo, então quando der umas 5h15, que é quando todas as equipes já estão se guardando, já estão tomando banho para ir embora, 5h15 também dê uma volta constantemente na obra, vá todo dia na obra, veja se realmente aquilo está sendo executado, porque esse que é o diferencial. A gente tem que controlar a qualidade, entendeu? Perfeito, Rodrigo. Dentro dessa tua linha, né, de pensamento, quando nós pensamos em reformas, né, vamos imaginar as reformas não tão grandes, reformas para esse momento de pandemia, não é isso? Onde o profissional, muitas vezes, o profissional engenheiro, arquiteto, ele é negligenciado, né? Até porque os recursos não estão tão disponíveis assim, né? Então, o proprietário, o contratante, o cliente, ele pensa em ter o custo mínimo, não é isso? Tá? E fazendo um apanhado do que você já comentou para a gente, né? O que é mais interessante, né? Você fazer uma obra que vai ter uma durabilidade ao longo do tempo, né? Ou você fazer algo imediato, que em alguns meses vai te dar um problema de filtração, como foi o exemplo que você citou, né? Tá certo? Então, diante desse cenário, a gente observa que há um vazio, né, entre as reformas acontecendo, né, e a presença do profissional, não é isso? Quantas reformas será que estão acontecendo aí sem a presença de um profissional, não é isso? Acontecendo ali de forma imediata, até para ajudar aquela mão de obra que a gente acabou de falar, né? Ah, mas eu conheço o fulano ali que ele faz baratinho, ele assenta o forro rapidinho, né? Ah, mas ele faz rápido a alvenaria e tudo mais, né? Mas, assim, aí você não estaria, o cliente não estaria pensando em valorização do imóvel, ele estaria, na verdade, acumulando um prejuízo que em curto espaço de tempo, né? Ele vai ter que arcar novamente, não é isso? Então, como é que você enxerga esse bloqueio, por exemplo, né, quando se fala engenheiro civil, né? Ah, eu vou contratar um engenheiro civil, eu vou contratar um arquiteto, não é? A gente não escuta muito isso, né? A grande massa da população falando assim, né? Normalmente você vê o próprio proprietário lá na loja de materiais, né? Ele compra o material, depois ele chama uma mão de obra e pede para o camarada fazer, né? Só que isso aí é uma questão cultural, né? Então, como é que você enxerga isso diante da sociedade, né? Como é que está a presença do engenheiro civil como um profissional acessível, né? Como é que você enxerga isso aí? Bom, é mais fácil, é mais barato me contratar do que não me contratar. Por que eu digo isso? Porque se manter a qualidade, se manter o prazo, que olha, com certeza, eu tenho certeza absoluta que qualquer reforma feita só lá o Zé faz tudo, ela não fica dentro de um prazo. E você não sabe nem quanto você vai gastar. Aí isso que é a nossa função. A gente já chega assim para ti, olha, Carlos, a gente vai fazer a reforma da tua casa, a gente vai gastar o valor aqui X. Então tu já sabe, pô, eu vou gastar isso aqui. As pessoas elas já têm uma imagem seguinte, eu vou gastar, eu vou fazer uma reforma e vou gastar 10 mil reais na minha casa. Beleza, da onde tirou esse valor? Não, porque a fulana fez uma reforma nesse valor. Mas foram as mesmas coisas? Na época que ela fez, o preço do material era o mesmo de agora? Não, não era. Então, quando ele for fazer, a mão de obra pode ser o mesmo valor, mas o material não é. Então a gente faz esse estudo de viabilidade, a gente consegue ter esse controle, a gente consegue mostrar para o cliente quanto ele vai conseguir gastar, quanto ele não gastaria. Então, é muito mais barato me contratar do que não me contratar. É só mostrar qualidade. É mostrar, por exemplo, eu gosto de falar assim, mostrar logo quando eu vou me apresentar, mostrar 5 erros básicos que tem dentro da casa. Eu vou citar um para vocês, que é o mais comum que eu já falei, a infiltração. Quem aqui, da pessoal que está aqui na live participando, já não viu uma casa, ou na sua própria casa, ou no seu trabalho, tem uma parede com infiltração com mofo? Praticamente todo mundo, porque isso é comum na nossa região. Isso é muito comum. Então, um outro exemplo. Quantas vezes
alguém que já não entrou no banheiro, por mais que o banheiro esteja limpo, a gente sentiu aquele fedor lá do esgoto. Quantas vezes? Inúmeras vezes. E a gente pode mostrar esses erros que acontecem, aí a pessoa vai falar assim, opa, peraí, isso aqui acontece na minha casa. O Rodrigo falou disso e realmente aconteceu. Então vamos mostrar essas falhas para as pessoas, vamos mostrar esses erros e mostrar que a gente pode corrigir, sendo que a pessoa não precisa ter essa dor de cabeça lá na frente. Então é bem mais barato me contratar do que não me contratar. Perfeito, Rodrigo. Muito bem. Perfeito as suas colocações. Tá? Rodrigo, nós estamos agora, infelizmente, caminhando já para o nosso prazo final, né? Tá certo? Eu gostaria de agradecer a tua presença, né? Gostaria não só de agradecer, mas de parabenizar pelas suas colocações, né? A respeito de reformas. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor. Tá? E eu gostaria agora que você utilizasse aí esse momento final para que você encerrasse, né? Fizesse um encerramento da nossa participação, ok? E que de antemão já te agradeço, em nome do SEAP, né, pela sua participação. Então, repetindo desde o início, muito obrigado ao professor Carlos Neri, ao professor Manuel Serrão, ao SEAP por esse convite. Fiquei muito feliz de poder participar dessa live, sendo um ex-aluno do SEAP, onde eu tenho orgulho de ter participado dessa instituição, onde eu falo, onde qualquer lugar que você vai, você fala, você estudou no SEAP, ó, é muito bom, porque a gente tem profissionais muito bons, e para quem pensa em cursar engenharia civil, para quem está cursando, a gente tem um dos melhores profissionais do mercado, estão no SEAP, são os professores, eu gosto muito dos meus professores, tenho contato com muitos professores, porque viraram meus colegas de profissão, são caras assim, ó, excelente, muitos professores muito bacana. Então, muito obrigado a todos que participaram. E, olha, pessoal que participou aí, vão aí no meu Instagram, me sigam aí. Quem tiver dúvida também pode perguntar, porque o tempo aqui tá corrido, pode ir lá comigo, pode perguntar, que aí a gente conversa depois, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e que espero que consiga ter transmitido para vocês várias respostas, assim, por como a gente conseguir até ingressar no mercado de trabalho, mostrando soluções e conseguindo, ó, dinheiro, pessoal, que é o mais importante. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Rodrigo.